Então eu queria convidar você para abrir no livro de Tiago, está aí, capítulo 4, dos versos 13 ao 17. Tiago 4, 13 ao 17. Nós estamos na parte 8 aí, a 8ª mensagem desta série. Na semana passada nós falamos, no último sermão nós falamos sobre enfrentando bem as mazelas interiores. Nós descobrimos que o caminho é submissão a Deus, é resistir ao diabo, adotar uma atitude de consagração e examinar como nós estamos agindo perante as outras pessoas. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é planejando bem a vida, planejamento, como nós podemos planejar bem a nossa vida. Nós vamos ler na NVI, o texto vai ser projetado, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15: em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E o verso 17 termina dizendo: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém, irmãos? O que fica claro nesse texto diretamente é que o texto está mostrando pessoas que estavam planejando, e planejando bem. Passar um ano em um lugar é um planejamento que tem que ser feito bem feito e bem elaborado mesmo. O texto está mostrando pessoas que estavam projetando uma viagem, pensando em fazer negócios, muito comum nos dias de hoje, pensando em ganhar dinheiro, que são coisas boas, mas nós devemos entender como que era o pensamento e por que Tiago está trazendo uma exortação aqui, já que planejar em si não é errado. Planejar não é errado. Todos nós fazemos isso, nossas famílias planejam, eu espero que seja assim na sua família, todas as famílias precisam planejar. Os governos planejam, igrejas planejam, pessoas, todos nós planejamos. Em algum sentido, precisamos ter um planejamento. A questão aqui que nós vamos verificar é uma questão mais profunda, né? O texto vai mostrar qual é o caminho de um planejamento equivocado e como então podemos realizar um planejamento. Então, planejar é algo correto, mas alguns planejamentos são planejamentos equivocados. Nós vamos ver os motivos aqui, o que compõe esse planejamento equivocado, ou o que pode prejudicar um planejamento, torná-lo equivocado. Segundo o texto aqui, o planejamento equivocado envolve uma rapidez sem ponderação, sem avaliação, fazer sem pensar, rapidez. O mundo, a sociedade de hoje é uma sociedade veloz. As pessoas querem logo, querem fazer logo, querem resultados imediatos. E às vezes elas tomam decisões muito rápidas, sem avaliação. É o que o verso 13 está nos dizendo. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali. Por isso eu disse, uma projeção, passar um ano no lugar, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então a expressão aqui, hoje ou amanhã, se refere à rapidez que uma pessoa faz os planos e leva à execução. Então, quando a gente age muito rapidamente, tem muita chance de agir com precipitação
esse texto está chamando a nossa atenção para isso, chamando os ouvintes ali. Nós sabemos que os ouvintes de Tiago eram judeus convertidos, e os judeus tinham, e têm até hoje, uma grande habilidade para negociar. Dentro desse contexto, desses irmãos, Tiago está falando para pessoas que fazem negócios, talvez alguns, o que seriam os empresários de hoje, essas pessoas que negociavam e que participavam da igreja, que eram judeus convertidos. Então nós temos expressões aqui no texto que são interessantes, que são no futuro. Iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Tudo no futuro. Então há uma projeção. Então esses judeus comerciantes, neste mundo com as oportunidades que estavam se abrindo, eles eram pessoas que faziam muitos negócios. E dentro desta igreja que Tiago escreve, tinham muitas pessoas assim, que estavam fazendo essas projeções. E ele está trabalhando essa ideia aqui, mostrando que eles deviam pensar nas atitudes. Então, quando alguém faz um plano muito rápido, sem pensar, é um plano equivocado, o que a gente constata aqui. Se você está fazendo um plano muito rápido, sem pensar, projetando, olhando para frente, sem pensar, você corre um grande risco. Essa é a nossa sociedade, a sociedade da rapidez. Isso envolve também os planos. Há um autor sul-coreano, ele escreve o livro Sociedade do Cansaço, ele fala justamente sobre isso. Ele diz que a sociedade do trabalho é a sociedade do desempenho. Não são uma sociedade livre, ele diz. Eles geram novas coerções, leva ao contrário a uma sociedade do trabalho na qual o próprio Senhor, a pessoa, se transformou num escravo do trabalho. E ele vai dizer algo interessante nesse livro, ele vai dizer que o excesso da elevação do desempenho, hoje a sociedade do desempenho, ele levanta essa tese, esse excesso da elevação do desempenho, marca dessa sociedade, leva a uma expressão interessante que ele diz ao infarto da alma. Olha só, a nossa sociedade, por conta de tudo isso, tem trazido pessoas doentes mentalmente, aumentada a depressão e outras doenças da mente, da alma, porque nós estamos numa sociedade do desempenho. Então nós saímos de uma sociedade, ele diz, da disciplina, e agora estamos na sociedade do desempenho, que é o modelo da sociedade de hoje. Ele está raciocinando que tipo de sociedade é a nossa, e então ele diz que é a sociedade do cansaço, que as pessoas querem fazer, querem conquistar, desempenhar é o alvo. E nós vemos isso em nossa sociedade de hoje. Mas quando nós estamos tentando enxergar o planejamento aos olhos de Deus, nós não podemos entrar neste caminho do fazer sem pensar, da rapidez. Nós devemos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Outra coisa que pode prejudicar o seu planejamento é aquela autonomia que desconsidera a fragilidade. É uma autodeterminação, eu faço, mas que desconsidera a própria fragilidade humana. Isso a sociedade tem desconsiderado a própria fragilidade humana, que é a condição nossa de frágeis. O texto no verso 14, Tiago denuncia, ele diz: vocês nem sabem, vocês que estão pensando em viajar, em passar um ano, em fazer negócio, em ganhar dinheiro, ele diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É verdade, não é, irmãos? Nós planejamos e submetemos tudo a Deus. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida, ele diz. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você conhece neblina? Quando nós estamos dirigindo, de repente a gente atravessa uma neblina e é muito rápido. Neblina, daqui a pouco vem um vento, desaparece a neblina. Ele usa essa expressão para mostrar a fragilidade. Neblina, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, verso 14. Então, quando uma pessoa planeja desconsiderando isso, o que? A sua fragilidade, nós somos frágeis. Nós falamos inclusive algo sobre isso pela manhã. Nós temos uma grande chance
de errar, porque nós estamos planejando desconsiderando a nossa fragilidade. Então, estou deixando de pensar na imprevisibilidade da vida, nas coisas que acontecem fora do controle. Muitas coisas acontecem, nós não sabemos do amanhã. Então nós não sabemos de tudo, não sabemos se vamos respirar amanhã, não sabemos o que acontecerá amanhã. A expressão é neblina. Por isso nós devemos pensar bem quando vamos planejar, vamos considerar esse fato da nossa fragilidade. O Salmo 102 vai nessa direção, verso 3. O que diz o Salmo? Esvaem-se os meus dias como que, irmãos? Fumaça. Vamos ler juntos? Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. É a percepção da fragilidade. Meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. É a consciência da fragilidade. A consciência de uma pessoa que sabe a sua debilidade ou suas debilidades, sabe de suas fraquezas, reconhece. Então, quando uma pessoa planeja sem reconhecer sua própria fragilidade, acaba se prejudicando. Nós vamos planejar, mas vamos entender que nós somos fracos, frágeis. Vamos fazer essa consideração para não termos surpresas desagradáveis, para não cairmos num planejamento equivocado. E terceiro, o que pode prejudicar o seu planejamento? Simplesmente a ausência de humildade. O texto vai falar sobre soberba aqui. O verso 16, pulando o 15, diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. O Tiago está denunciando que eles estavam realizando planos, mas tinham que verificar o coração. Parece que lá dentro tinha alguma coisa equivocada. Estava havendo alguma atitude interior inadequada. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Ele diz no verso 16. Então, uma coisa que pode prejudicar um planejamento é a ausência de humildade. Nós vimos aqui claramente 3 coisas que prejudicam o planejamento. Primeiro, a rapidez sem avaliação, sem ponderação. Essa autonomia, porque as pessoas hoje dizem: eu faço, eu posso, eu vou fazer. Essa autonomia que desconsidera a fraqueza, a fragilidade. E a ausência de humildade. E quando a gente tem soberba, quando vai fazer as coisas, a gente está prejudicando o nosso planejamento. Então nós não queremos um planejamento equivocado, nós queremos planejar bem. Como eu disse, planejar faz parte da vida humana e planejar faz parte da vida dos servos de Deus. Mas como que nós vamos fazer isso? Então nós temos que pensar biblicamente. Devemos pensar nas condições de um bom planejamento, um caminho do bom planejamento. É isso que a partir de agora nós vamos ver. Então, primeiro, para planejar bem sua vida, você precisa aceitar, note bem, aceitar seu desconhecimento em relação ao futuro. Eu olho para frente e sei que eu não consigo enxergar o futuro. Eu aceito o meu desconhecimento em relação ao futuro. Isso significa reconhecer a condição humana. Só Deus sabe tudo. Eu tenho que entender que o futuro está nas mãos de Deus e eu preciso planejar nesse sentido, considerando esse fato que eu não sei de tudo, mas Deus sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo, mas Deus sabe de tudo. Nós não entendemos tudo, mas Deus entende. Nós não temos o controle de todas as variáveis da nossa vida, mas Deus tem o controle. Amém, irmãos? Eu não tenho todas as respostas, mas Deus tem. Então, quando eu planejo considerando esse fato. Eu aceito a minha fragilidade, o meu desconhecimento em relação ao futuro. O fato de eu reconhecer o desconhecimento é uma atitude positiva, porque eu vou depender mais de Deus. Depender mais de Deus quando estou planejando. O livro de Provérbios 27:1 diz, olha só, livro de sabedoria: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha só, não se gabe, porque é sabedoria aqui milenar
do contexto do povo de Deus, não é? Tão importante para os nossos dias, porque as pessoas às vezes estão se gabando do dia de amanhã, quando elas não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Nós já falamos aqui sobre essa parábola do rico insensato. Ele era um homem, um investidor, um homem que estava produzindo muito, e ele falou: não tem onde guardar, vou construir celeiros maiores. Ele dizia: os meus, ele usava o texto de Lucas 12:16, não é? Fala dessa parábola do rico insensato, que Jesus conta. Esse homem que produz muito, que quer guardar a sua produção, não estava considerando a sua fragilidade. O texto diz lá: louco, hoje pedirão a tua alma. E como é que vai ser? Porque ele estava desconsiderando a sua fragilidade. Então, quando eu quero planejar bem, eu preciso aceitar a minha fragilidade, o meu desconhecimento em relação ao futuro, e aí eu posso depender mais de Deus. Quando você for planejar, considere a soberania de Deus, o poder de Deus. Há uma teologia nos dias de hoje chamada teísmo aberto, que não é um ensino bíblico. Há um livro, inclusive, que fala do teísmo aberto, uma teologia além dos limites. Esse teísmo aberto, que não é o teísmo bíblico, diz que Deus não conhece o futuro e que Deus trabalha com o homem na concretização desse futuro. Então, a expressão é um futuro aberto. Deus estaria aberto para o futuro e ele não tem conhecimento do futuro. Chega a ser uma heresia, um futuro aberto, indeterminado, até que Deus e suas criaturas livres trabalhem juntos em sua formação, que é uma aberração, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente. Como, meus irmãos, nós não cremos nessa visão, essa visão não tem apoio bíblico, embora muitas vezes ela transite esta ou outras no meio protestante evangélico, ela não tem apoio bíblico, porque a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Assim nós devemos planejar considerando essa verdade. Nós servimos a um Deus que sabe tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. E ao elaborar os meus planos, eu preciso considerar a minha fragilidade e entregar tudo para Deus. Amém, irmãos? Então guarde isso. Aceitar seu desconhecimento em relação ao futuro é o antídoto, é o remédio contra a autonomia que despreza a fragilidade. Quando eu aceito que não sei de tudo, eu estou reagindo a uma posição que desconsidera a fragilidade. Eu passo a considerar a fragilidade e eu passo a entregar tudo nas mãos de Deus, e eu faço um planejamento a partir disso, diante de um Deus que eu sirvo, que sabe tudo. Eu reconheço a minha fragilidade, eu faço meus planos considerando o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a minha vida. Amém? Então faça isso. Segundo, para planejar bem sua vida, você precisa também valorizar a vontade de Deus. Verso 15 diz: em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Aí ele usa o futuro também, né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Este é um ensino do Novo Testamento muito claro. A vontade de Deus tem que ser valorizada. É um ensino que aparece no Novo Testamento de uma forma muito objetiva. Por exemplo, no livro de Atos 18:21, Paulo está em Éfeso, ele diz: mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Atos 18:21. Então, é o ensino do Novo Testamento, a valorização da vontade de Deus. Em 1 Coríntios 4:19,
Paulo diz à igreja de Corinto: mas irei muito em breve, se o Senhor, o que, irmãos? Permitir. Se o Senhor permitir. E escrevendo a essa mesma igreja, no capítulo 16, ele diz: espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então é diferente. Eu faço os meus planos, mas eu valorizo a vontade de Deus. Eu quero entender a vontade de Deus. Então planejar bem envolve considerar a vontade de Deus para a nossa vida especificamente. Deus vai estar dirigindo a sua vida. O Salmo 23, nós lembramos que Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós lembramos mais do verso 1. Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas o verso 3 diz: guia-me na vereda da justiça. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, quando a gente ora a Deus, guia-me nas veredas da justiça, nós estamos dizendo para Ele que nós queremos que Ele nos guie. Nós estamos valorizando a sua vontade. Nós não queremos agir em nossa própria força, através da nossa própria força. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Então isso é valorizar a vontade de Deus, os planos de Deus. Jesus nos ensina, eu me reportei a esse texto hoje pela manhã: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Então, se você já está debaixo do governo de Deus, você se interessa, ou deveria se interessar, pela vontade de Deus, para que ela fosse cumprida em sua vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou debaixo do controle divino, eu quero a vontade de Deus. Não dá para experimentar a vontade de Deus se você não está debaixo do controle divino. Então nós vemos hoje, na sociedade de hoje, e os cristãos de hoje, muitos deles estão desvalorizando, ou não estão valorizando a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. Então, desvalorizar a vontade de Deus, meus irmãos, é agir, é dar o próximo passo sem pedir a direção dele, sem pedir a orientação, pedir orientação a ele, quer dizer, eu faço em minha própria força. Eu não estou interessado no que Deus tem a dizer sobre isso que eu estou pensando, estou planejando. Isso é desvalorizar a vontade de Deus. Outra coisa é que desvalorizar a vontade de Deus é deixar de consultar a palavra revelada. Deus já nos revelou a sua palavra, então nós temos toda a orientação. Quando nós temos dúvidas, nós podemos consultar a palavra, e a palavra vai nos dar a orientação. Mas quando eu não estou interessado em consultar a palavra, eu estou desprezando a vontade de Deus. Desvalorizar a vontade de Deus é recusar a exortação trazida por Ele, e até por pessoas que são usadas no nome dEle. Eu tenho que estar atento à palavra que está vindo. Se é de Deus, eu tenho que aceitar essa palavra, porque eu estou interessado na vontade de Deus. A grande pergunta é: eu estou valorizando a vontade de Deus dentro das minhas escolhas, das minhas decisões? Como é que eu estou fazendo? Porque se eu quero planejar bem, eu preciso valorizar a vontade de Deus. Algumas pessoas vão caminhando sozinhas, lá no meio do caminho elas descobrem que estão sozinhas, porque Deus não está ali, Deus não autorizou aquilo, Deus não aprovou aquilo, e as pessoas ficam em situações difíceis. Porque se a gente quer planejar bem, a gente tem que perguntar a vontade de Deus. Amém? Provérbios 16 diz, olha só: ao homem pertencem os planos do coração. É uma constatação, todo mundo planeja, mas do Senhor vem a resposta da língua. Do Senhor, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E ele diz um segredo aqui, irmãos, verso 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Todo mundo quer plano bem-sucedido, mas não consagra ao Senhor. Você entendeu? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor, entregue para Deus, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer dizer, tudo que eu faço tem que ter a participação de Deus. E aí a coisa é bênção. Ele diz: serão bem-sucedidos. Os planos serão bem-sucedidos. Ninguém aqui
está pensando num plano que não seja bem sucedido. Mas eu tenho que entender que planos bem sucedidos envolvem uma relação com Deus, consagrar ao Senhor tudo. Aí os planos serão bem sucedidos. Então consagre a Deus tudo, entregue para Deus tudo, faça de Deus seu ponto de partida. Aí você vai ser bem sucedido em todas as escolhas sentimentais, estudantis, projetos, família. Entrega para Deus e aí a vontade do Senhor vai prevalecer. Amém? Então guarde isso. Valorizar a vontade de Deus é o antídoto contra a rapidez sem ponderação. A sociedade é a sociedade da rapidez, não é? De fazer logo, de acontecer. É uma das marcas da sociedade pós-moderna, a rapidez. É tudo muito rápido. Mas quando nós estamos pensando em planejar diante de Deus, não pode ser assim. Eu tenho que pensar, tenho que depender de Deus, tenho que consagrar a Deus, aí meus planos serão bem-sucedidos. Esse é o caminho. Terceiro, segundo Tiago, para planejar bem sua vida, você precisa verificar seus objetivos, verificar suas intenções, seus alvos, como está o seu coração, o porquê que você está planejando. Porque aqui, meus irmãos, há uma denúncia no verso 16. Olha só. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então Tiago está querendo que os seus ouvintes, aqueles irmãos, avaliassem os seus objetivos. Eles estavam planejando, segundo o texto, apenas para ostentação, para ostentar, e isso era ruim. O plano dos discípulos de Jesus deve ser planos que venham glorificar o nome dele. Então, quando nós vamos planejar, nós devemos avaliar o nosso coração, as nossas intenções. Por que nós queremos isso? Por que queremos fazer isso? Porque tudo é para a glória de Deus. Hoje nós estamos contemplando uma geração de crentes que não quer rever seu posicionamento. Muitos dizem que são de Jesus, mas não querem rever o posicionamento, não querem avaliar a caminhada. E para planejar bem, eu preciso fazer isso, avaliar quais são as minhas intenções. O que está em meu coração? Porque o texto diz que eles estavam se vangloriando das suas pretensões. Então, quando eles estavam dizendo assim, vamos fazer negócio, vamos viajar um ano, vamos ganhar dinheiro, eles estavam se vangloriando das suas pretensões. Então, aquele planejamento era equivocado, porque não estava tendo essa avaliação, essa verificação interior. Qual o sentimento? Por que eles estavam querendo fazer isso? Nós somos servos de Deus. E a pergunta é essa: o que eu quero afinal com esses planos? Qual o meu objetivo com isso? Quais são as minhas intenções quando eu estou pensando nisso? Porque nós somos filhos de Deus e às vezes os planos revelam apenas interesses pessoais que não vão glorificar a Deus. É isso que Tiago está condenando aqui. Eu posso fazer o plano, mas eu tenho que verificar o que vai em meu coração. O verso 17 termina dizendo: portanto, pensem nisso. Então, para nós todos, vamos pensar em tudo isso. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós temos, biblicamente, o pecado por comissão e o pecado por omissão. Pecado por comissão, nós conhecemos muito. Aquelas coisas que nós fazemos e que são erradas, que saem do alvo. E o pecado por omissão, o pecado por não fazer, é isso, por omissão. Então o pecado por omissão é revelado aqui no texto. Quem sabe que deve fazer o bem, sabe as orientações de Deus, sabe a direção de Deus, e mesmo assim não quer fazer, não faz, comete pecado. É uma denúncia que Tiago está fazendo. Então o pecado por omissão aponta para uma atitude que ignora Deus. Deus me disse, mas eu não vou fazer. A palavra de Deus me diz, mas eu não estou nem aí para a palavra de Deus. Pecado por omissão é a autoglorificação. Eu vou fazer porque isso me agrada. Eu vou fazer porque eu quero. Não importa o que a Bíblia diz. Então, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado da omissão
é não praticar o bem quando sabe que deve fazê-lo. Então aquele grupo de empresários da igreja, naquele tempo, tinha que pensar, tinha que refletir em suas ações, tinha que avaliar os seus caminhos, porque quando uma pessoa tem apenas o conhecimento, sem a prática, acaba contaminando os seus planos. Aí eu vou agir como um homem comum, sem discernimento de Deus. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho que entender, na minha relação com Deus, olha o que envolve a minha relação com Deus. A relação com Deus deve ser profunda para poder afetar toda a minha vida. Nós estamos falando hoje de planejamento. Nós vamos pensar em planejamento, vamos planejar, mas nós devemos considerar isso. O que vai em meu coração, o que está acontecendo aqui no meu coração. Então Tiago está combatendo um tipo de negligência. A pessoa sabe, mas não toma uma atitude na direção de Deus. A pessoa tem conhecimento da palavra, mas não toma uma atitude na direção da palavra de Deus. A pessoa tem um entendimento sobre obediência, mas não está disposta a obedecer. É isso. Por isso sabe o que deve fazer, mas não faz. Ele está combatendo essa negligência. Então, combatendo aqueles que tinham apenas um conhecimento. Como nós já vimos que esses irmãos convertidos do judaísmo tinham uma herança do Antigo Testamento, conhecia muitas coisas, muitas tradições, mas precisavam entender agora o que era seguir a Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus e cumprir a missão no mundo. Então guarde isso. Verificar seus objetivos, o seu coração, as suas intenções, é o antídoto contra a ausência de humildade, contra a ostentação. Eu estou avaliando o meu coração. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou planejando isso? É apenas para me vangloriar que eu fiz isso ou aquilo? É isso que Tiago está dizendo. Então, meus irmãos, para planejar bem a sua vida, você precisa primeiro aceitar seu desconhecimento em relação ao futuro. Nós servimos a um Deus onisciente, onipotente, onipresente, imutável, mas nós somos frágeis. Nós devemos considerar isso uma vantagem, porque embora sejamos fracos, servimos a um Deus todo-poderoso. E aí eu planejo considerando esse fato, que eu sirvo um Deus que sabe tudo. É uma vantagem, porque eu não sei do dia de amanhã, mas Deus sabe, e eu entrego para Ele. E aceitar isso é o remédio contra essa autonomia que desconsidera a fragilidade. Eu preciso aceitar a minha fragilidade, a minha condição humana, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso, amém? Segundo, para planejar bem, eu preciso valorizar a vontade de Deus. Valorizar a vontade de Deus. Até que ponto você está valorizando a vontade de Deus em todas as suas escolhas? Porque a vontade de Deus é melhor para nós. E quando eu valorizo a vontade de Deus, eu estou indo contra esse agir na pressa, no movimento do mundo, da sociedade, da rapidez, do resultado logo. Não, eu estou pensando, porque eu estou valorizando a vontade de Deus. Eu aguardo, eu quero a orientação que vem do alto. E para planejar bem a vida, eu preciso também verificar os objetivos, os meus objetivos. Eu estou verificando o meu coração, as minhas intenções, porque eu preciso glorificar a Deus. E quando eu verifico os objetivos, estou indo contra aquela atitude de ostentação, de autoglorificação. Eu quero a vontade de Deus, eu me submeto a Deus, e aí eu planejo bem. Mas nós temos as ameaças do não reconhecimento da fragilidade. Então eu planejo achando que sou Deus, que sei de tudo, aí não dá certo. Eu planejo sem pensar, porque todo mundo está fazendo, eu faço também. Eu planejo para ostentar. Não, isso é o retrato de um planejamento equivocado. Mas eu quero planejar bem, então eu considero o poder de Deus e a minha fraqueza, e eu submeto a Deus a minha vida, eu valorizo a vontade de Deus, e eu sondo o meu coração, porque eu estou fazendo isso.
Eu quero glorificar a Deus em tudo que eu venho a fazer. Que Deus nos abençoe, que você planeje bem, considerando a orientação da palavra de Deus. Amém?